Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente. Desta vez eu não vou falar de casa, de patrimônio histórico, mas vou falar de história de São Paulo sim. Mas que tem a ver com o estômago, ou seja, vamos falar de comida. Para ser mais exato, nós vamos falar de um doce, de uma sobremesa, pode dizer assim, um doce mesmo, que está incorporado no imaginário paulistano, é consumido no Brasil inteiro e pouca gente sabe que a sua história tem muito a ver com a história de São Paulo. Ficou curioso? Vou te mostrar qual é o doce. Tá vendo esse docinho aqui, ó? Esse aqui é o famoso dadinho, né? Você com certeza em algum momento na sua vida já comeu o dadinho. Dadinho que vem nessa embalagem bem interessante aqui, que você abre, papel metalizado, e lá dentro está um delicioso, pelo menos para mim, que como desde criança, cubo de doce de amendoim. Muito bom. Mas o dadinho tem a ver com a história de São Paulo. E tem a ver com esses símbolos aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são papéis metalizados que foram jogados em São Paulo numa ocasião muito importante, no 4º centenário da cidade de São Paulo, voltando lá em 1954. 1954 foi um ano importantíssimo para a cidade de São Paulo, porque São Paulo completou 400 anos. E 4 séculos, convenhamos, é bastante tempo para uma cidade brasileira. Afinal, o Brasil hoje tem pouco mais de 520 anos. Então, naquela época, São Paulo estava em franco crescimento, era uma das cidades que mais cresciam no mundo, e nada mais justo fazer uma comemoração à altura do tamanho e do significado dos 400 anos de São Paulo. Para isso, a cidade teve uma série de comemorações, de inaugurações, de eventos, de festas, de desfiles, para comemorar essa data importantíssima. E nesse período, foi também pensado em outras coisas, como por exemplo docinhos. E aí que surge o dadinho. O dadinho, ele surgiu exatamente em 1954, no ano das comemorações do 4º centenário. Inicialmente, ele não se chamava dadinho, ele tinha um nome muito mais relacionado com o evento que estava acontecendo. Sabe como é que chamava o dadinho? Doce 4º centenário. Isso mesmo, o doce do 4º centenário. Originalmente, ele foi produzido por uma empresa que é muito conhecida, principalmente para os paulistanos mais antigos, né? Que é a Dizioli. A Chocolates Dizioli foi que lançou, na época, essa sobremesa incrível, que além de ser uma sobremesa que homenageava a cidade de São Paulo, era uma sobremesa inovadora, porque o docinho foi o primeiro doce comercializado no Brasil a usar uma embalagem metalizada. Mas por que o dadinho usou essa embalagem metalizada, que é muito parecida com esses triângulos prateados? Bom, esses triângulos prateados, que eu tenho vários aqui, são, na verdade, os triângulos que foram jogados dos altos do prédio no centro de São Paulo. Naquela ocasião da comemoração, no 25 de janeiro de 1954, São Paulo recebeu uma famosa chuva de prata, onde várias empresas se juntaram e mandaram fabricar esses triângulos prateados para ser jogado do alto dos prédios. Esse aqui foi feito pelas indústrias Pignatari. Todos eles que eu tenho são das indústrias Pignatari. Eu tenho aqui 4, eu devo ter mais outros guardados. Mas várias empresas participaram desse evento e jogaram é um tipo de um panfletinho comemorativo por toda a cidade, né? Por toda a região central da cidade. Tinham desse tamanho triângulos, né? Que é esse aqui, e tinham também alguns maiores. Eu tenho guardado os maiores, mas acabei esquecendo de pegar para o vídeo, então vamos com esses mesmos. E aqui tinha sempre algumas coisas escritas sobre o 4º centenário. Muito legal isso. E aí a Dizioli teve a ideia, poxa, por que não homenagear São Paulo fazendo um doce que está na chuva de prata? Porque a chuva de prata foi marcante. Se você tiver algum parente, um avô, um tio, ou você mesmo, né, que viveu o 4º centenário de São Paulo, e perguntar para ele o que era mais marcante do 4º centenário, além das inaugurações, com certeza ele vai falar que o que mais emocionou foi a chuva de prata. E a chuva de prata realmente foi marcante. Procura aí chuva de prata, 4º centenário de São Paulo, que vocês vão ver.
E foi aí que a Dizioli teve a ideia de transformar isso aqui nisso aqui. E virou um grande sucesso. Por que virou um grande sucesso? Primeiro que é um doce de amendoim. Um doce de amendoim geralmente é agradável, todo mundo gosta. Não é tão doce, né? A gente tem hoje muitos doces que são realmente muito açucarados. Para mim o dadinho não é. Para mim o dadinho, mesmo tendo trocado de fabricantes em todos esses tempos, né, de 1954 até 2022, o dadinho não é aquele doce enjoado, é um doce gostoso. Não é para você comer 1 quilo de dadinho de uma vez, né? Apesar que eu costumo dizer que ele não é uma chips, mas é impossível comer um só. E aí a Dizioli teve essa incrível ideia de pegar o doce, né, o quadradinho, vou até tirar aqui, teve a incrível ideia de tirar o doce e colocar aqui. Basicamente a ideia foi se lembrar do triângulo prateado da chuva de prata e colocar. E aí nós temos a embalagem muito parecida, né? É claro que uma é triangular, a outra não é, mas representando a mesma coisa. Essa embalagem é atual. O dadinho atualmente é feito pela Bono Gusto, que é uma empresa, uma fábrica de doces lá de Ribeirão Preto. E eles mudaram alguma coisa aqui, mas pouquíssima coisa, porque esse desenho que vocês estão vendo aqui, deixa eu pôr aqui, ele tem numa representação 400 anos de São Paulo, Oscar Niemeyer e doce. Por que Oscar Niemeyer? Porque tá vendo esse símbolo aqui, ó, esse símbolo azulzinho? Tá um pouquinho diferente do original, eles foram mudando com o tempo, mas o desenho é basicamente esse. Esse desenho é o símbolo do 4º centenário de São Paulo, que foi bolado pelo Oscar Niemeyer. Você deve estar vendo aí na tela o monumento do 4º centenário de São Paulo. Esse monumento é uma coisa muito curiosa, que é um exemplo que as coisas não são bem pensadas no Brasil. Oscar Niemeyer era um cara que fazia suas linhas modernas, e ele projetou realmente, como vocês estão vendo, um símbolo muito moderno para o 4º centenário. E aí só teve um problema. O símbolo, por ser um desenho bem peculiar, ele ficou muito pesado, a escultura ficou muito pesada. E pouco depois, meses depois dele ter sido construído, inaugurado junto com o Parque do Ibirapuera, lá o monumento do 4º centenário, ele não aguentou o próprio peso e caiu, e acabou sendo guardado, e até hoje não se sabe onde está o antigo símbolo do 4º centenário. Conhecendo o Brasil, conhecendo São Paulo, deve ter ido para o lixo, deve ter sido destruído. E esse símbolo, por isso, acabou sendo esquecido, e hoje ele é mais lembrado por pessoas saudosistas, mas é um símbolo muito bonito que a cidade de São Paulo deveria voltar a utilizar. Então o dadinho é isso. O dadinho basicamente é um doce de amendoim quadrado, embalado numa embalagem de papel metalizado, que homenageia outro papel metalizado, que homenageia, por sua vez, os 400 anos de São Paulo. Gostou de saber dessa curiosidade? Bom, espero que tenham gostado, que vocês também gostem do dadinho. Não é um merchan, não é um publicitorial, estou fazendo vídeo para contar a história do dadinho, que muita gente pergunta para mim, porque está escrito, não sei se vocês conseguem ver o zoom, 4º centenário, né, no dadinho. Então está explicado, 4º centenário da cidade de São Paulo. A Dizioli lançou, na época a Dizioli não existe mais, a Dizioli, se eu não me engano, ela fechou no início do século 21, ou nos últimos anos, ali em 98, 99, ainda no século 20. A Dizioli é muito conhecida no imaginário das pessoas da minha faixa etária, que tinha o lanchinho de Dizioli, tinha o lanche do Fofão, né, que até era o Fofão, aparecia fazendo comercial, mas ela não resistiu à concorrência com grandes empresas que vinham de fora e acabou fechando. Mas deixou um legado que hoje a Bono Gusto está perpetuando aí na sua história, porque hoje o dadinho saiu uma série de produtos. Eu não vou falar dos outros produtos dadinho, porque o nosso foco é explicar a origem, né? E a origem é isso aí. Dadinhos muito gostosos são relacionados à história de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Obrigado, valeu!